Tudo mudou numa noite quente de fevereiro de 2023. Magrelo estava na zona sul de São Paulo, em um baile funk que o PCC usava como fachada para distribuição de drogas. O clima já estava tenso. Líderes do PCC haviam ordenado a execução de um amigo de Magrelo, que supostamente desviou dinheiro das vendas. Magrelo pediu calma, tentou negociar, mas foi ignorado. Naquela noite, ele saiu do baile com o sangue fervendo. Reuniu seus homens e tomou uma decisão que mudaria tudo. Cortaria os laços com o PCC e formaria seu próprio grupo. Não seria mais um subordinado, mas um rival. Assim nasceu o Bonde do Magrelo. A ruptura não foi discreta. Em março de 2023, Magrelo e seus aliados invadiram um dos maiores pontos de venda do PCC na Zona Leste. Foram tiros para todos os lados, e 12 homens do PCC acabaram mortos. Magrelo queria enviar uma mensagem clara. O bonde havia chegado para tomar o que era deles. A resposta do PCC foi brutal. 2 dias depois, corpos de membros do Bonde do Magrelo começaram a aparecer nas ruas com sinais de tortura. Vídeos foram divulgados mostrando execuções frias. A guerra estava declarada. Magrelo não trabalha sozinho. Ele montou um círculo de confiança formado por antigos amigos de infância e aliados descontentes com o PCC. Seu braço direito é conhecido como Neguinho, um estrategista frio e calculista que já foi disciplina do PCC, uma espécie de policial interno da facção. Foi Neguinho quem trouxe o know-how para organizar o bonde, estabelecendo códigos de conduta e estratégias de ataque. Outro nome de peso é Cabelinho, o responsável por negociar diretamente com cartéis bolivianos e colombianos. Sua expertise em logística é fundamental para garantir que o bonde continue recebendo armamento e drogas, mesmo sob o cerco das autoridades e dos inimigos. Do outro lado, o PCC também tem seus homens de frente. Marcola, o chefe supremo da facção, raramente se envolve diretamente, mas é ele quem dá a palavra final sobre grandes operações. Nas ruas, o líder operacional é o Baiano, um homem conhecido por sua crueldade e capacidade de impor disciplina com violência extrema. O que começou como uma disputa territorial se transformou numa guerra de proporções nacionais. Entre 2023 e 2024, os confrontos entre o Bonde do Magrelo e o PCC se espalharam por estados como Ceará, Pará e Amazonas. Magrelo conseguiu algo que poucos pensavam ser possível: desestabilizar a maior facção criminosa do Brasil. Mas isso teve um custo alto. Cidades inteiras ficaram reféns do medo. Em Manaus, por exemplo, o Bonde do Magrelo queimou ônibus e atacou prédios públicos para mostrar força. O PCC reagiu com a mesma brutalidade, executando supostos aliados do bonde em plena luz do dia. Em São Paulo, a guerra alcançou outro nível. Toques de recolher eram impostos por ambas as facções. Quem desobedecesse poderia desaparecer. Escolas fecharam, o comércio parou, e bairros inteiros se tornaram zonas de guerra. Enquanto as ruas fervem, os presídios continuam sendo o epicentro do conflito. Magrelo nunca foi preso, mas seu grupo tem influência crescente nas cadeias, especialmente no Norte e Nordeste. O PCC, por sua vez, mantém o controle em prisões estratégicas, usando essas bases para recrutar e ordenar ataques. Dentro das celas, a guerra é tão intensa quanto do lado de fora. O PCC utiliza sua força histórica para intimidar, mas o Bonde do Magrelo tem conseguido atrair detentos descontentes, prometendo melhores condições e mais liberdade. Hoje, ninguém sabe ao certo até onde essa guerra pode ir. Magrelo continua à frente do bonde, liderando com carisma e brutalidade. O PCC, por sua vez, tenta recuperar territórios perdidos e esmagar a nova ameaça. Magrelo, o estrategista por trás do bonde, sabe que a guerra com o PCC não pode ser vencida apenas com violência. Ele tem uma visão mais ampla: conquistar territórios não apenas pela força, mas pela promessa de mudança. Em bairros pobres, onde o PCC governava com punho de ferro, Magrelo oferece algo que seus rivais não conseguem: um sistema mais flexível. Eles sempre falaram que a gente não ia ter escolha, que era eles ou a morte. Teria dito Magrelo em uma reunião com aliados, segundo uma testemunha que pediu anonimato. Mas agora a escolha somos nós. O bonde começou a conquistar corações e mentes com pequenas ações. Durante festas de bairro, distribuíam alimentos e ajudavam famílias endividadas com os tributos impostos pelo PCC. Foi assim que Magrelo começou a construir um império, ganhando aliados nas comunidades enquanto o PCC perdia território. Mas Magrelo também sabe ser cruel.
Quando a diplomacia não funciona, ele recorre à força. Em um episódio ocorrido no final de 2024, o bonde invadiu um território estratégico no litoral paulista. Os moradores, apavorados, contaram que a chegada do grupo foi anunciada com tiros para o alto e uma mensagem clara: aqui não tem mais PCC. Baiano, o comandante de rua do PCC, não é o tipo de homem que aceita desafios. Ele é conhecido pela forma meticulosa como organiza operações, pela brutalidade com que lida com traidores. Em novembro de 2024, Baiano decidiu que era hora de uma ofensiva maior contra Magrelo. Ele reuniu mais de 50 homens em uma reunião clandestina no interior de São Paulo. A ordem era clara: retomar os territórios perdidos e dar um exemplo. Eles têm que saber que brincar com o PCC tem preço, teria dito Baiano, segundo uma fonte infiltrada na facção. O ataque começou ao amanhecer. Com armamento pesado, os homens do PCC cercaram uma comunidade controlada pelo bonde. Foi um massacre. Ao final do dia, mais de 20 corpos foram encontrados, incluindo o de Carioca, um dos líderes locais do bonde. Mas, mesmo com a brutalidade, o PCC não conseguiu quebrar a resistência. No mesmo dia, Magrelo ordenou retaliações em 3 cidades diferentes. Ônibus foram incendiados e prédios públicos viraram alvos de bombas caseiras. A mensagem era clara: o bonde ainda estava de pé. Um dos segredos do sucesso de Magrelo foi sua habilidade de formar alianças fora do Brasil. Enquanto o PCC já tinha laços consolidados com cartéis colombianos e paraguaios, Magrelo encontrou parceiros menos óbvios, como grupos armados na Bolívia e pequenos cartéis emergentes no Peru. O principal contato de Magrelo nesse mundo internacional é Cabelinho, seu homem de confiança para negociações fora do país. Em uma operação recente, Cabelinho conseguiu interceptar um carregamento de cocaína que o PCC estava enviando para a Europa. Essa ação não apenas cortou os lucros do rival, mas também fortaleceu a posição do bonde entre os fornecedores. O PCC sentiu o golpe. Sem controle absoluto das rotas internacionais, sua máquina financeira começa a mostrar sinais de fragilidade. Enquanto Marcola, o líder máximo do PCC, tenta reorganizar as operações, Magrelo continua expandindo. Dentro das prisões, a guerra é tão intensa quanto nas ruas. O PCC, que nasceu no sistema carcerário, ainda controla a maioria dos presídios do país. Mas o bonde do Magrelo tem conseguido ganhar espaço, especialmente no norte e nordeste. Em um dos episódios mais emblemáticos dessa disputa, uma rebelião em um presídio no Amazonas deixou mais de 40 mortos. Fontes internas afirmam que o motim foi liderado por detentos ligados ao bonde, que aproveitaram a oportunidade para eliminar membros do PCC. Para os presos, a guerra não é apenas uma questão de sobrevivência. Escolher um lado pode significar proteção ou morte. E com o sistema prisional superlotado e as autoridades incapazes de intervir de forma eficaz, as facções continuam transformando as cadeias em verdadeiros campos de batalha. Enquanto Magrelo e Baiano jogam seu jogo de poder, é a população quem paga o preço mais alto. Nas comunidades controladas por facções, a vida é regida pelo medo. Moradores são obrigados a seguir as regras impostas pelos criminosos, sob pena de retaliações violentas. Se o bonde diz que a gente tem que fechar às 8 horas, a gente fecha, conta um comerciante de uma favela na zona norte de São Paulo. Eles falam que é para nossa segurança, mas todo mundo sabe que é porque não querem ninguém na rua durante os confrontos. A presença das facções também traz impactos econômicos. Pequenos negócios são extorquidos, enquanto empresas maiores evitam investir em áreas dominadas pelo crime. Escolas fecham por semanas devido aos tiroteios, e o transporte público muitas vezes é interrompido. A guerra entre o bonde do Magrelo e o PCC parece longe de terminar. Ambos os lados estão determinados a continuar lutando, e nenhuma das facções mostra sinais de fraqueza significativa. Para Magrelo, o objetivo final é estabelecer o bonde como uma força dominante no tráfico brasileiro, rivalizando com o PCC não apenas em território, mas também em poder econômico. Já para o PCC, derrotar Magrelo é uma questão de sobrevivência. Para entender como chegamos até aqui, é preciso olhar para o passado de cada um dos protagonistas dessa guerra. Magrelo cresceu em uma casa com 3 irmãos e uma mãe solteira que fazia faxina para sustentar a família. Aos 12 anos, ele já conhecia os becos da favela onde o tráfico era a única saída visível. Foi nesse cenário que ele aprendeu que sobrevivência dependia mais de inteligência do que de força. Já Baiano, o homem de confiança de Marcola, tem uma história diferente.
Nascido na Bahia e criado entre pescadores, ele migrou para São Paulo ainda jovem. Aos 17 anos, entrou para o PCC depois de ser preso por roubo. Na cadeia, aprendeu que o crime organizado é mais do que uma forma de ganhar dinheiro, é uma máquina de poder. Ambos, Magrelo e Baiano, vieram de realidades duras e encontraram no crime uma forma de escapar da miséria. Mas enquanto Magrelo prefere conquistar pelo discurso e pela promessa de mudança, Baiano acredita no poder absoluto da força. No início de 2025, um ataque coordenado pelo bonde do Magrelo chocou o país. Em um dia, mais de 30 homens do PCC foram mortos em emboscadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. A operação foi planejada por Neguinho, o braço direito de Magrelo, que utilizou informações obtidas de traidores dentro do PCC. A ação foi tão bem sucedida que causou um colapso temporário na logística do PCC em algumas regiões. Rotas de drogas ficaram paralisadas e os lucros despencaram. Foi a primeira vez em anos que alguém conseguiu atingir a facção de forma tão contundente. Marcola, chefe supremo do PCC, não deixou barato. Poucos dias depois, Baiano liderou uma resposta brutal. Um grupo de aliados de Magrelo foi emboscado em um baile funk na zona oeste de São Paulo. Foram encontrados 12 corpos, todos com sinais de tortura. Os vídeos das execuções foram espalhados pelas redes sociais, em uma tentativa de mostrar que o PCC ainda tinha o controle. Para Marcola, a mensagem era clara: o bonde pode ferir, mas não pode derrubar. Enquanto as facções se enfrentam, a polícia luta para manter a ordem, mas enfrenta um desafio monumental. Muitos agentes têm medo de entrar em áreas dominadas pelos criminosos, e não sem razão. Nos últimos 2 anos, dezenas de policiais foram mortos em confrontos diretos com as facções. Além disso, a corrupção dentro das forças de segurança enfraquece qualquer tentativa de conter o avanço do crime. Há denúncias de que oficiais de alto escalão recebem propina para permitir a circulação de drogas e armas. Em algumas regiões, policiais trabalham como informantes para as facções, vendendo informações estratégicas em troca de dinheiro. A população, por sua vez, vê a polícia mais como um inimigo do que como um protetor. Em comunidades onde a presença policial é marcada por violência arbitrária, os moradores muitas vezes preferem cooperar com as facções, que pelo menos oferecem algum tipo de ordem, ainda que brutal. Embora o crime organizado seja um mundo predominantemente masculino, as mulheres desempenham papéis cruciais em ambas as facções. Muitas são responsáveis por transportar drogas, lavar dinheiro e até mesmo gerenciar operações em territórios ocupados. No bonde do Magrelo, uma figura que ganhou destaque recentemente é Tainá, uma mulher de 28 anos conhecida por sua habilidade em negociar com comunidades locais. Ela começou como mula, transportando drogas escondidas em seu corpo, e agora é considerada uma das líderes mais influentes do bonde. No PCC, mulheres como Dona Lúcia, de 50 anos, desempenham o papel de matriarcas, garantindo a continuidade das operações enquanto os homens estão presos ou mortos. Dona Lúcia gerencia uma rede de informantes e recruta jovens para o tráfico, utilizando sua reputação como mãe de todos para ganhar a confiança da comunidade. Um dos aspectos mais aterrorizantes dessa guerra é o controle psicológico que as facções exercem sobre as comunidades. Para os moradores, viver sob o domínio do PCC ou do bonde do Magrelo significa seguir regras rígidas. Em algumas regiões, as facções impõem um tipo de justiça própria. Pequenos furtos são punidos com tortura, enquanto crimes considerados graves, como estupro, podem resultar em execução sumária. Para muitos, isso é preferível à ausência total de ordem que existiria sem a presença das facções. Mas o controle também vem com um preço. As pessoas são obrigadas a pagar taxas de proteção, e qualquer sinal de resistência pode ser fatal. Aqui a gente vive com medo de tudo, conta um morador de Manaus. Medo de sair na rua, medo de falar com a pessoa errada, medo de desaparecer. Outro aspecto que diferencia essa guerra é o uso de tecnologia. Ambas as facções utilizam redes sociais para espalhar mensagens e recrutar novos membros. Vídeos de execuções e confrontos são postados como propaganda, enquanto grupos em aplicativos de mensagens servem para coordenar operações em tempo real. Magrelo, conhecido por sua visão inovadora, contratou hackers para invadir sistemas de segurança e roubar informações sobre rivais. Essa abordagem tecnológica permitiu ao bonde do Magrelo antecipar movimentos do PCC e ganhar vantagem em diversas situações. A guerra não se limita ao território brasileiro.
O tráfico de drogas é um negócio global, e o conflito entre as facções tem repercussões em outros países. Cartéis na Colômbia, Bolívia e Paraguai estão atentos à disputa, enquanto tentam decidir com quem alinhar seus interesses. Recentemente, o Bonde do Magrelo fechou um acordo com um cartel emergente no Peru, enfraquecendo ainda mais o monopólio do PCC nas rotas de exportação. Essa movimentação preocupa autoridades internacionais, que veem o Brasil como um ponto-chave no combate ao tráfico global. À medida que a guerra entre o Bonde do Magrelo e o PCC continua, o futuro parece cada vez mais incerto. Para muitos brasileiros, a sensação é de abandono. Sem uma solução clara no horizonte, a violência se tornou uma parte cotidiana da vida em inúmeras comunidades. O que começou como uma disputa entre facções se transformou em uma crise que expõe as falhas estruturais do Brasil. Desigualdade, corrupção e um sistema de justiça incapaz de conter o avanço do crime organizado. Enquanto isso, Magrelo segue expandindo seu território, e o PCC luta para preservar seu império. E no meio disso tudo, milhões de brasileiros tentam sobreviver em um país onde a guerra não acontece apenas nas sombras, mas à plena luz do dia.